Você se lembra da última vez que dormiu uma noite inteira? Do princípio ao fim. Sem ter que se levantar uma ou duas. Talvez até 3 vezes para ir à casa de banho. Muitas vezes, pensamos que é apenas parte do envelhecer. Uma daquelas coisas com que temos de viver. Mas e se eu lhe dissesse que não tem de ser assim? E se existisse um ritual suave, natural, que pode adotar no seu dia a dia e que o pode ajudar a redescobrir o prazer de um sono ininterrupto? A verdade é que a interrupção noturna do sono para ir à casa de banho, conhecida como nictúria, é mais do que apenas um incômodo. Ela pode roubar-lhe a energia, a clareza mental e até a paciência para aproveitar as coisas que mais gosta. A privação de sono afeta tudo, desde o nosso humor até a nossa capacidade de nos concentrarmos. Mas o que fazer quando parece que o seu próprio corpo está a conspirar contra o seu descanso? A boa notícia é que existem formas simples e gentis de retomar o controlo. Neste vídeo, vamos desvendar um conjunto de hábitos, um verdadeiro ritual, que, quando praticado com consistência e carinho por si mesmo, pode fazer uma diferença enorme. Não se trata de medidas drásticas, nem de soluções complicadas, mas sim de ajustes cuidadosos no seu dia a dia que respeitam o seu corpo. Fique conosco até o final, porque tenho algo que vai realmente surpreender você. Algo que muitos subestimam, mas que é fundamental para o sucesso deste processo. Vamos começar a desvendar os primeiros passos deste ritual suave, começando por algo que parece tão óbvio, mas que muitas vezes fazemos da forma errada a nossa hidratação. Imagine a água como a vida que flui no seu corpo, essencial para cada função, desde a circulação até a digestão. No entanto, a forma como a consumimos ao longo do dia pode ser o grande segredo para noites mais tranquilas. Não se trata de beber menos água, mas sim de beber de forma mais inteligente. Pense no seu corpo como um jardim que precisa de ser regado. Você não regaria o jardim todo de uma vez, à noite, sabendo que a maior parte da água se perderia ou sobrecarregaria as plantas. Faríamos isso ao longo do dia. Não é o mesmo se aplica a si. A maior parte da sua ingestão de líquidos deveria acontecer durante a manhã e a primeira parte da tarde. É o período em que o seu corpo está mais ativo, a processar e a eliminar o que precisa. Começar o dia com um copo de água à temperatura ambiente é um excelente hábito. Pode adicionar uma rodela de limão para um toque extra de vitalidade. E continue a beber regularmente, pequenos goles ao longo da manhã e até meio da tarde. Agora, o ponto crucial para o nosso objetivo à medida que a tarde avança e a noite se aproxima. É fundamental reduzir gradualmente a ingestão de líquidos. Para a maioria das pessoas, tentar cortar os líquidos significativamente cerca de 2 a 3 horas antes de ir para a cama é um bom ponto de partida. Não estamos a falar de desidratar-se, de forma alguma, apenas de ser estratégico. Se sentir sede, um pequeno gole de água ou um pedacinho de fruta com alto teor de água, como uma fatia de melancia, pode ser suficiente. Mas evite grandes copos de água ou outras bebidas. Pense nisto como dar ao seu sistema urinário tempo suficiente para processar e eliminar os líquidos antes de se deitar, evitando que a bexiga fique cheia e o acorde no meio da noite. E que tipo de líquidos estamos a falar? Isso também é importante. Enquanto a água pura é sempre a melhor opção, alguns líquidos são diuréticos naturais, o que significa que estimulam a produção de urina, café, chás com cafeína, refrigerantes e, sim, o álcool são grandes culpados. Beber uma chávena de café ou um copo de vinho à noite pode parecer inofensivo, mas para quem já luta com idas noturnas à casa de banho, são como um bilhete expresso para a interrupção do sono.
Tente mover o consumo destes para mais cedo no dia. E se for beber álcool, que seja com moderação e várias horas antes de dormir. A ideia é dar tempo ao seu corpo para processar essas substâncias. Em vez disso, à noite, se sentir a necessidade de beber algo quente e reconfortante, opte por chás de ervas sem cafeína, como camomila, cidreira ou passiflora. São calmantes e não têm o efeito diurético indesejado. Lembre-se, o objetivo é ajudar o seu corpo a esvaziar a bexiga antes de se render ao sono profundo, permitindo que esta repouse durante a noite. Esta gestão inteligente da hidratação é o primeiro pilar sólido do nosso ritual. Um passo gentil, mas incrivelmente poderoso, para recuperar as suas noites de sono. Agora que já desvendamos a importância da hidratação estratégica, vamos avançar para o segundo pilar fundamental deste ritual, que está intimamente ligado ao primeiro, a escolha dos alimentos que consumimos, especialmente na nossa última refeição do dia. O que colocamos no prato ao jantar não afeta apenas a nossa digestão ou o nosso peso. Tem um impacto direto na sua bexiga e na qualidade do seu sono. Alguns alimentos e temperos, por serem mais ácidos, picantes ou até mesmo por terem um alto teor de sal, podem irritar a bexiga ou levar o corpo a reter mais líquidos, ou ainda a eliminá-los de forma mais acelerada. Pense nisto como a harmonia ou a desarmonia entre o que come e o descanso que procura. Vamos começar pelo que deve ser evitado ou consumido com muita moderação ao jantar. Alimentos picantes, por exemplo, como aqueles com pimenta ou malagueta, podem ser um verdadeiro desafio para algumas bexigas, causando irritação e aumentando a necessidade de urinar. Da mesma forma, alimentos muito ácidos, como molhos de tomate concentrados, certas frutas cítricas consumidas em grandes quantidades ou vinagre em excesso, podem ter o mesmo efeito. Não é preciso eliminá-los completamente da sua vida, mas talvez guardá-los para outras refeições, mais cedo no dia, quando o seu corpo tem mais tempo para processá-los, para o jantar. A palavra-chave é suave. Outro vilão silencioso pode ser o sal. Consumir alimentos com muito sódio ao jantar pode fazer com que o seu corpo retenha mais água, e essa água, eventualmente, precisa de ser eliminada, muitas vezes durante a noite. Por isso, evite refeições processadas, charcutaria ou pratos com muito sal adicionado. Prefira cozinhar em casa, onde tem controle sobre os temperos, e opte por ervas aromáticas frescas, como orégãos, salsa, coentros ou um pouco de alho e cebola para dar sabor aos seus pratos. Em vez de depender exclusivamente do sal, e não nos podemos esquecer dos diuréticos naturais já mencionados, como a cafeína e o álcool, que também podem estar presentes em sobremesas ou pratos. Chocolates escuros com alto teor de cacau, por exemplo, contêm cafeína, e sobremesas com licores ou bebidas alcoólicas, claro, também contribuem para o problema. O ideal é que o seu jantar seja uma refeição leve, de fácil digestão, que nutra o seu corpo sem o sobrecarregar. Então, o que pode comer? Pense em sopas de legumes leves, como uma canja de galinha com pouca massa ou arroz, um caldo de legumes reconfortante, peixe grelhado ou cozido, acompanhado de legumes cozidos a vapor, como brócolos, couve-flor, cenouras, o frango ou peru, grelhados ou assados. Também são excelentes opções de proteínas magras. Opte por hidratos de carbono complexos em pequenas quantidades, como uma batata cozida, um pedacinho de batata doce ou arroz integral. As saladas, se as comer ao jantar, devem ser leves, com vegetais que não causem gases ou inchaço, e com um molho simples. A chave é uma refeição que seja satisfatória, mas não pesada, que permita ao seu corpo concentrar-se no descanso e na recuperação.
e não numa digestão árdua, que pode atrasar o esvaziamento da bexiga. Ao aplicar estes ajustes gentis à sua alimentação noturna, estará a dar um passo gigante para assegurar que a sua bexiga esteja tão tranquila quanto o resto do seu corpo, preparando o cenário para aquelas noites de sono ininterrupto que tanto anseia, dando continuidade ao nosso ritual para noites mais serenas, depois de ajustarmos a nossa hidratação e as nossas escolhas alimentares noturnas. O próximo pilar que quero partilhar com você envolve o movimento e a consciência corporal. E aqui, quero que esqueça qualquer ideia de exercícios intensos ou rotinas exaustivas. Estamos a falar de algo muito mais suave e gentil, que o seu corpo vai agradecer. Muitas vezes, pensamos que estar parado é o melhor para a bexiga. Mas um corpo com músculos fortes e flexíveis, especialmente na região pélvica, pode ser um grande aliado na gestão do controlo urinário. Não se trata de malhar, mas sim de ativar e relaxar suavemente os músculos que sustentam a sua bexiga. Comecemos com um movimento leve. Uma caminhada curta e tranquila no final da tarde. Talvez uns 15 a 20 minutos. Pode ser incrivelmente benéfica. Não só ajuda a ativar a circulação, como também permite que o seu corpo processe e elimine os líquidos que consumiu mais cedo. Antes que se deite, pense em como o movimento natural ajuda os nossos órgãos a funcionar melhor. Além disso, a luz natural da tarde ajuda a regular o seu relógio biológico, preparando o seu corpo para o sono. Mas atenção! Uma caminhada vigorosa ou exercícios intensos perto da hora de deitar podem ter o efeito oposto, pois aumentam a circulação e o estado de alerta. A chave é a moderação e o timing. Ainda sobre este tema, há outro aspecto crucial à consciência da sua região pélvica. Muitas vezes, os músculos do pavimento pélvico são esquecidos, mas desempenham um papel vital no controlo da bexiga. Não estou a sugerir que comece a fazer exercícios de Kegel intensos sem orientação, pois, se feitos incorretamente, podem até piorar a situação. Em vez disso, proponho um exercício de consciência suave, enquanto está sentado ou deitado. Tente simplesmente identificar e contrair gentilmente os músculos que usaria para parar o fluxo de urina. Não precisa de ser forte, apenas uma contração leve, como se estivesse a levantar algo pequeno lá dentro. Mantenha por 1 segundo ou 2 e depois relaxe completamente. O relaxamento é tão importante quanto a contração. Repita isto algumas vezes ao longo do dia, sem forçar. O objetivo é familiarizar-se com estes músculos e fortalecer a sua capacidade de os ativar e, crucialmente, de os relaxar. Uma bexiga que está sempre em tensão devido a músculos pélvicos contraídos pode enviar sinais errados de necessidade de urinar. Ao aprender a relaxar esta área, pode ajudar a reduzir essa urgência. Pense também em alongamentos suaves antes de deitar. Algo tão simples como alongar as pernas, a região lombar ou até mesmo uma posição de criança balasana do yoga. Se for confortável para si, estes alongamentos podem ajudar a aliviar a tensão em toda a região abdominal e pélvica, o que, por sua vez, pode ter um efeito calmante na sua bexiga. Lembre-se, o nosso corpo é uma teia complexa de sistemas interligados. Um músculo relaxado é um músculo que funciona melhor. Este movimento gentil e a consciência pélvica são partes integrantes do nosso ritual, complementando a hidratação e a dieta para criar um ambiente interno que promove o descanso e a tranquilidade noturna. São passos pequenos, que não exigem muito tempo, mas que trazem grandes benefícios para o seu bem-estar geral e, claro, para as suas noites de sono. Agora, vamos mergulhar mais fundo no coração do nosso ritual noturno.
que é o ato de ir à casa de banho antes de dormir. Pode parecer contraintuitivo, mas a forma como esvaziamos a nossa bexiga pode fazer uma diferença enorme na probabilidade de termos de nos levantar novamente horas depois. Não se trata apenas de ir à casa de banho. Trata-se de ir com um propósito e uma técnica suave que assegure um esvaziamento completo, muitas vezes, na pressa ou por hábito. Não damos à nossa bexiga a oportunidade de se esvaziar por completo. E se a bexiga não estiver totalmente vazia? Basta um pouco mais de líquido para que sinta a urgência de novo, mesmo pouco tempo depois de se deitar. A chave aqui é o que chamamos de esvaziamento duplo, ou, como eu gosto de chamar, a pausa consciente. Cerca de 30 a 60 minutos antes de se deitar. Vá à casa de banho e tente relaxar completamente. Não se apresse. Sente-se confortavelmente na sanita, sem forçar. E deixe a urina fluir naturalmente. Respire fundo. Relaxe os músculos do pavimento pélvico, lembrou-se deles, e dê tempo. Quando sentir que terminou, não se levante de imediato. Em vez disso, incline-se ligeiramente para a frente, talvez até para um dos lados, e espere alguns segundos, muitas vezes. Esta mudança de posição pode ajudar a libertar qualquer urina residual que ainda esteja na bexiga. Depois de alguns momentos, tente urinar novamente. Pode ser que saia apenas um pouco, ou talvez nada. Mas esta tentativa adicional é crucial para garantir que a sua bexiga está o mais vazia possível antes de se deitar. Imagine que está a espremer a última gota de um sumo. É um pouco como isso. É um ato gentil, mas extremamente eficaz, que pode evitar aquele falso alarme no meio da noite. E ainda, sobre este ponto, é importante que não ignore a chamada da sua bexiga durante o dia, mas também que não corra para a casa de banho ao menor sinal ao longo do dia. Tente praticar uma espécie de treino da bexiga suave, se sentir a necessidade de ir. Tente esperar por mais alguns minutos. Se for confortável e seguro, esta prática ajuda a sua bexiga a reter mais urina e a fortalecer a sua capacidade de controlo. Mas, claro, não a ponto de causar desconforto ou dor. A ideia é aumentar gradualmente o tempo entre as idas à casa de banho, ensinando a sua bexiga a ser mais paciente. Esta estratégia, quando combinada com o esvaziamento duplo antes de dormir, forma um poderoso escudo contra as interrupções noturnas. Por fim, e para completar este conjunto de práticas que chamo de o ritual suave, não poderíamos deixar de falar sobre a importância de uma rotina noturna relaxante e da qualidade do seu ambiente de sono. O nosso corpo e a nossa mente anseiam por rotinas, especialmente à medida que envelhecemos. Uma rotina noturna consistente sinaliza ao seu corpo que é hora de começar a desacelerar e preparar-se para o descanso. É como um convite gentil ao sono. Cerca de 1 hora antes de se deitar, comece a desligar-se do mundo exterior. Isso significa reduzir a exposição a ecrãs, telemóveis, tablets, computadores e televisão. A luz azul emitida por estes dispositivos pode suprimir a produção de melatonina, a hormona do sono, dificultando o adormecer e afetando a profundidade do seu sono. Em vez disso, opte por atividades mais calmas e relaxantes. Ler um livro físico, ouvir música suave ou um podcast relaxante. Talvez um pouco de tricô ou outra atividade manual que lhe traga prazer e acalme a sua mente. Muitos também acham que um banho morno antes de deitar é incrivelmente relaxante para os músculos e para a mente, ajudando a baixar a temperatura corporal central, um sinal para o corpo que é hora de dormir. O ambiente do seu quarto também é um protagonista silencioso neste ritual. Garanta que o seu quarto é um santuário de descanso escuro, silencioso e a uma temperatura fresca e confortável. Invista em cortinas blackout, se necessário.
ou considere usar uma máscara de olhos, se o ruído exterior for um problema. Tampões para os ouvidos ou uma máquina de ruído branco podem ser úteis. Uma cama confortável, com um colchão e almofadas que apoiam a sua coluna. É essencial. Lembre-se, um sono profundo e de qualidade é a melhor defesa contra as interrupções noturnas. Quando o seu corpo atinge as fases mais profundas do sono, a produção de urina diminui naturalmente e a sua bexiga fica menos propensa a enviar sinais de urgência. Se o seu sono for fragmentado ou superficial, é mais provável que qualquer pequena acumulação de urina o acorde. Por isso, este ritual suave é uma combinação harmoniosa de hábitos conscientes, gerir a hidratação de forma inteligente, escolher alimentos que apoiam a sua bexiga, incorporar movimentos gentis e consciência corporal, praticar um esvaziamento completo da bexiga antes de se deitar e, finalmente, cultivar uma rotina noturna relaxante e um ambiente de sono propício. Não são mudanças radicais, mas sim pequenos ajustes que, quando praticados em conjunto e com consistência, têm o poder de transformar as suas noites. Lembre-se, cada um de nós é único. E o que funciona perfeitamente para um pode precisar de um pequeno ajuste para outro. Seja paciente consigo mesmo. Ouça o seu corpo e celebre cada pequena vitória. A sua saúde, o seu bem-estar e as suas noites tranquilas são o nosso maior desejo. Partilhe conosco nos comentários qual destas dicas você pretende implementar primeiro ou se já tem um ritual que funciona para si. A sua experiência pode ajudar muitas outras pessoas na nossa comunidade. Se gostou deste vídeo e achou útil, por favor, deixe o seu gosto e subscreva o nosso canal para não perder mais dicas valiosas como estas. A sua melhor vida, em qualquer idade, está à sua espera.